Dividendos. No vídeo de hoje vamos falar sobre 3 ações que estão com a Datacom em aberto. Esse que é um tipo de vídeo que ajuda muito o investidor, pois caso você tenha alguma dessas 3 ações em carteira, você irá ficar sabendo a Datacom, a data de pagamento e também o valor que elas anunciaram. E caso você não tenha nenhuma dessas 3 ações em carteira, você irá ficar conhecendo novas empresas e, lógico, saber se elas são ou não boas pagadoras de dividendos e, de acordo com o método Bazin, saber qual o preço teto para garantir o mínimo de 6% de acordo com essa estratégia que a gente encontra no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Eu sou o Rodrigo, o Bombeiro Investidor, e hoje vamos falar sobre anúncio de dividendos. E vamos começar falando sobre a UGPA. E antes de falar de qualquer indicador de valuation de dividendos, a gente precisa saber se a empresa é lucrativa, pois o dividendo nada mais é que uma parte do lucro que é distribuída aos acionistas via dividendos ou juros sobre capital próprio. E a UGPA, hoje os seus lucros estão próximos ao de 2013. Notem que em 2013 ela apresentou um lucro de 1.231 bilhões, esses lucros vieram crescentes até 2017, chegou a 1.575 bilhões e a partir disso apresentou uma grande queda, chegando em 2019 com um lucro de 404 milhões e a partir disso ele voltou a crescer, chegando em 2022 com 1.840 milhões. Se a gente considerar de 2013 até o momento um crescimento anual composto de 4,1. E como o dividendo é uma parte do lucro que é distribuída aos acionistas, os dividendos serão um reflexo desse lucro e você irá notar isso na prática analisando de 2013 até o momento. Até 2017, seus dividendos vinham crescentes, saindo de 66 centavos em 2013 e chegando a 86 em 2017. A partir do momento que os seus lucros começaram a cair, consequentemente, os seus dividendos desabaram, chegando a 24 centavos por ação em 2020, como vocês acompanharam no gráfico de lucro. O lucro voltou a crescer, consequentemente, os seus dividendos voltaram a apresentar um crescimento, chegando em 2021 com 64 centavos e em 2022 com um total de 58 centavos. E por isso eu sempre falo para o investidor ter empresas de setores perenes, com balanços sólidos, empresas lucrativas e que consigam crescer o lucro no longo prazo, pois como vocês acompanharam, o dividendo é um reflexo do lucro e os lucros da UGPA3 apresentaram uma queda bem expressiva e consequentemente os seus dividendos caíram. E saindo da parte de valores e entrando no famoso histórico de dividend yield, a gente nota que o seu yield atual está em 4,41%. E como a gente sempre gosta de analisar a média histórica, pois essa média sim irá nos dizer se a empresa é ou não uma boa pagadora de dividendos. Considerando de 2013 até o momento atual, a média histórica do dividend yield da UGPA3 é de 2,87%. Uma média muito baixa de acordo com a nossa estratégia. Consideramos que o ideal é que esse dividend yield histórico seja acima de 6%. Pois utilizamos esse mínimo de 6% para calcular o preço teto do ativo, que é o preço máximo que deveremos pagar para alcançar esse mínimo que estipulamos. Mínimo de 6%, mas você pode fazer alguns ajustes nessa estratégia. Mínimo de 6, 7, 8, 10%. Ou seja, essa estratégia não é engessada e eu utilizo muito 8, 9, 10% em empresas do setor elétrico. E para fazer esse cálculo do preço teto, utilizamos o método Bazin. E é importante lembrar que esse método não significa recomendação de compra ou venda. Lançamos aqui o código do ativo, a cotação se atualiza de forma automática aqui nessa planilha, que inclusive o link está aqui na descrição. Pegamos a média dos dividendos dos últimos 5 anos ou até mesmo o dividendo projetivo. Eu gosto sempre de utilizar a média dos últimos 5 anos e ela pagou uma média de 54 centavos nesses últimos 5 anos. A gente pega o total de dividendos que ela pagou em 2018, 19, 20, 21, 22. Soma esse total, divide por 5, chegamos a essa média de 54 centavos e lançamos o mínimo de 6%. De acordo com esse método Bazin, preço teto seria R$ 9,13. Ela se encontra 44,64% acima desse preço teto, que é o valor máximo que devemos pagar no ativo para alcançarmos esse mínimo de 6%. Código UGPA3, 10 centavos por ação, o que na cotação atual, gravamos esse vídeo, representa um yield de 0,75%. Para ter direito a esse valor, a Datacom é o dia 23/2, ou seja, quem dormir com as ações em carteira no dia 23/2 irá garantir o direito a receber esses dividendos, que irá ser pago no dia 3/3 de 2023. E a próxima empresa é uma das maiores vacas leiteiras dos últimos 3
2 anos, que é a Vale 3, uma empresa que é totalmente dependente do preço do minério de ferro. Quando falamos de empresas de commodities, o que ocorre? No período de alta de qualquer commodity, essas empresas acabam se transformando em grandes vacas leiteiras e é aí que todo mundo cresce o olho. Mas naqueles períodos de baixa da commodity, o que acontece? Essas empresas se tornam um grande problema na carteira do investidor. Então é importante que você se atente a essa parte. Bombeiro, é proibido ter empresas de commodities quando o foco é dividendos? Não, mas você tem que colocar esse risco na sua macro e principalmente na sua microalocação. De acordo com os riscos, você irá determinar o peso desse ativo na sua carteira. Pois imagine, você tem 50% da sua carteira em empresas de commodities. Aí passa 10, 15 anos, você está lá vivendo de dividendos bem tranquilo. De repente, as commodities entram em baixa. Você tinha uma grande renda entrando na sua carteira dessas empresas e, consequentemente, commodity caindo, essas empresas diminuem o dividendo e isso irá afetar a sua renda futura, mostrando que você não deve dar grandes pesos para empresas de commodities caso o seu foco seja dividendos e dividendos de forma consistente no longo prazo. E é interessante que você analise não somente o lucro líquido, pois a maior parte das empresas de commodities pagam dividendos não de acordo com o lucro líquido, mas sim de acordo com o seu EBITDA. E partindo para os dividendos da Vale 3, como seus resultados são muito voláteis, consequentemente, isso é refletido nos valores dos dividendos que vinham andando de lado de 2013 a 2020. E com esses recordes de receitas, recordes de resultado operacional e também de lucro em 2021 e 2022, notem esses grandes dividendos, R$ 14,65 em 2021 e um total de R$ 7,58 em 2022, um crescimento anual composto de 15,4%. E será que com esse histórico de dividendos da Vale 3, ela irá se encaixar nesse mínimo que consideramos o ideal, o mínimo de 6%? Vamos analisar o seu histórico de dividend yield de 2013 até o momento. Se a gente considerar a sua média histórica, hoje ela se encontra em 6,33%. Mesmo com essa volatilidade, ela está se encaixando nesse mínimo de 6% e com aquele mega dividendo de 2021, a empresa fechou com um yield de 18,79%. E agora vamos falar desse dividendo que se encontra em aberto. Um valor grande. E será que, de acordo com a cotação da Vale 3, ele representa um bom dividend yield em porcentagem? R$ 1,82 por ação. De acordo com a cotação que gravamos esse vídeo, representa um yield de 2,08%. A Datacom é o dia 13/3 e o pagamento está previsto para 22/3 de 2023. Vale 3, lançamos a média dos dividendos dos últimos 5 anos, que foi um total de R$ 5,60 por ação, e o mínimo de 6%, chegamos a um preço teto, de acordo com esse método, de R$ 93,40, hoje ela se encontra 5,75% abaixo do preço teto, com uma margem de segurança de 6,1%. E a última empresa, que é considerada uma grande vaca leiteira, uma empresa que, no longo prazo, os seus lucros vêm andando de lado, mas ela tem um ponto que muita gente acha positivo, que é o alto payout histórico. Basicamente, a Vivit 3 vem distribuindo cerca de 90% a 95% do seu lucro aos acionistas, o que acabou gerando dividendos que variam na média de R$ 4 a R$ 2, se a gente considerar de 2013 a 2022. 2013 foi R$ 4,70 por ação, 2014, R$ 2,72. Notem que esses valores andam de lado. Até 2017 apresentaram um crescimento para cerca de R$ 3,74 e de 2018 a 2022 ela pagou nessa média, R$ 3,74, R$ 3,46. A empresa não vem apresentando um bom crescimento de dividendos no longo prazo e não é à toa, pois os seus lucros estão andando de lado. Em 2013 ela lucrou um total de 3 bilhões 717 bilhões. Em 2022 ela fechou com um lucro de 4 bilhões, ou seja, um crescimento anual composto, se a gente considerar de 2013 a 2022, de 0,89. E como seus lucros não estão conseguindo apresentar um bom crescimento no longo prazo, da mesma forma está acontecendo com seus dividendos. Mas partindo para yield em porcentagem, ela sim tem uma boa média histórica. Atualmente, yield de 7,35, hoje ele está na sua média histórica. Sim,
pois ela tem uma média, se considerarmos de 2011 até o momento, de 7,35%. Se a gente considerar em porcentagem, ela está dentro do que consideramos o mínimo ideal de 6%. Código VIVIT3 pagou uma média de R$ 3,40 nesses últimos 5 anos, uma média altíssima, e lançando esse mínimo de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 56,78, uma excelente margem de segurança de 36,6%, que é o valor máximo que a gente deve pagar no ativo, R$ 56,78, para alcançar esse mínimo de 6%, mostrando que você deve lançar as suas premissas, pois essa é a fórmula do Décio Bazin, e essa fórmula não pode ser engessada, nada te impede de mudar o yield estimado. Vamos simular o preço teto de acordo com o yield estimado de 7%. De acordo com essa fórmula, teria um preço teto de R$ 48,67, que é o valor máximo que você deve pagar no ativo para alcançar esse yield que você colocou de 7%, de acordo com a média dos últimos 5 anos, que foi R$ 3,40 por ação, mostrando que essa fórmula não deve ser engessada. Eu mesmo, na minha carteira pessoal, gosto de utilizar mínimo de 8%, 9%, até 10% em algumas empresas principalmente do setor elétrico, que possuem um grande histórico de dividendos, histórico sólido e consistente. 49 centavos por ação, o que na cotação atual representa um yield de 1,19%. A data com é o dia 13/4 e o pagamento está previsto para 18/7 de 2023. E você irá receber algum desses 3 dividendos? Deixe aqui nos comentários se você possui o GPA3, Vale 3 ou VIVIT3 na sua carteira. Não se esqueça que nunca se deve comprar uma ação apenas pelo dividendo, pois na data X o valor do dividendo é descontado da cotação, e por isso sempre buscamos ter boas empresas em carteira, empresas lucrativas, pois o dividendo é sempre consequência. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos!